Onde você está investindo o seu tempo? Existe uma moeda que todo ser humano recebe em quantidade igual, independente de onde nasceu, quanto ganha, qual é o seu sobrenome ou o tamanho da sua conta bancária. Reis e mendigos recebem a mesma quantidade. Gênios e pessoas simples têm exatamente o mesmo estoque. Ninguém consegue comprar mais, ninguém consegue guardar o que sobrou, e ninguém sabe ao certo quanto ainda tem disponível. Essa moeda é o tempo. E a pergunta que poucos têm coragem de responder com honestidade é exatamente essa: onde você está investindo o que não tem como recuperar? Porque diferente do dinheiro, que pode ser ganho de volta, diferente da saúde, que em muitos casos pode ser restaurada, o tempo que passou não volta, nunca. E o que você faz com ele todos os dias está construindo ou destruindo algo que só vai aparecer com clareza lá na frente, quando a chance de mudar já for menor. A Bíblia trata o tempo com uma seriedade que a cultura moderna perdeu completamente. Moisés, no único salmo que escreveu, olha para a brevidade da vida humana diante da eternidade de Deus e termina com um pedido que parece simples, mas carrega um peso imenso. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar. Isso significa que a sabedoria começa quando você para de tratar o tempo como se fosse infinito, quando você deixa de agir como se sempre houvesse amanhã para fazer o que importa, para ter aquela conversa, para pedir perdão, para começar o que foi adiado, para estar presente de verdade com as pessoas que você ama. Contar os dias não é viver com medo da morte, é viver com respeito pela vida. Pense em como você usou as últimas 24 horas. Não o que você gostaria de ter feito, o que você realmente fez. Quanto desse tempo foi investido em algo que vai importar daqui a 10 anos? Quanto foi gasto em coisas que no momento pareciam urgentes, mas que no fundo eram apenas barulho? Quanto foi consumido por uma tela mostrando a vida dos outros, enquanto a sua própria vida esperava? Não é uma pergunta para gerar culpa, é uma pergunta para gerar consciência. Porque a maioria das pessoas não perde o tempo de uma vez. Não existe um momento dramático onde alguém decide jogar fora o que tem de mais precioso. O tempo é perdido aos poucos, em pequenas distrações que viram hábito, em conversas que não edificam, em preocupações que não resolvem nada, em adiamentos que se acumulam até que o prazo da vida esteja mais curto do que o da oportunidade. Paulo escreve para os Efésios e diz algo que ressoa como um alerta em meio à correria do mundo antigo e continua soando como um alerta no mundo de hoje. Ele diz: andai com cuidado, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Essa expressão no grego original tem a ideia de resgatar, de aproveitar ao máximo cada oportunidade como quem compra algo precioso antes que saia de estoque. Paulo não estava falando para pessoas preguiçosas, estava falando para pessoas ocupadas, que corriam o risco de estar muito ocupadas com as coisas erradas. E esse risco nunca foi tão real quanto hoje, numa época onde a atenção humana virou produto, onde cada aplicativo foi projetado por engenheiros brilhantes para roubar o máximo possível do seu tempo sem que você perceba. O problema não é só o tempo perdido com o que é vazio, é o tempo roubado do que é essencial. Cada hora que você passa consumindo o que não alimenta é uma hora que não foi dada para Deus, para a família, para o propósito, para o crescimento, para o serviço. E o acúmulo dessas horas, ao longo de meses e anos, forma uma vida. Uma vida que você não planejou ter, mas que foi sendo construída por escolhas pequenas que pareciam não ter consequência. O filho que cresceu enquanto você estava presente fisicamente, mas ausente de verdade. O chamado que ficou engavetado porque sempre havia algo mais imediato para resolver. A intimidade com Deus que foi morrendo de inanição porque oração e palavras sempre podiam esperar mais um pouco. Tudo isso é resultado de onde o tempo foi investido. Mas existe uma outra possibilidade. E ela começa com uma decisão que não precisa esperar o ano novo, nem a segunda-feira, nem o momento perfeito que nunca chega. Ela começa agora. A decisão de olhar para o tempo como mordomia,
como algo que foi confiado a você por Deus para ser usado com intenção, com propósito, com consciência de que um dia você vai prestar contas não só do que fez, mas de como usou o tempo que recebeu para fazer. Jesus mesmo, no pouco tempo que teve em forma humana, viveu com uma clareza de prioridades que impressiona. Ele se recolhia para orar quando a multidão queria mais dele. Ele parava para uma pessoa quando o caminho chamava para outro lugar. Ele nunca pareceu apressado, mas nunca desperdiçou um momento, porque ele sabia exatamente o que havia vindo fazer, e cada escolha de tempo refletia essa clareza. Onde você está investindo seu tempo está revelando o que você realmente valoriza, não o que você diz valorizar, não o que você posta nas redes sociais, o que você realmente coloca como prioridade quando ninguém está olhando, porque o tempo é o espelho mais honesto da alma. Você pode dizer que a família é prioridade, mas o tempo vai mostrar a verdade. Você pode dizer que Deus está em primeiro lugar, mas a agenda vai dizer onde ele realmente está. Você pode dizer que tem um sonho, um chamado, um propósito, mas o relógio vai revelar se você está caminhando em direção a ele ou apenas falando sobre ele. Hoje é um bom dia para fazer uma auditoria honesta, não com condenação, mas com disposição de mudar. Perguntar a Deus o que merece mais do seu tempo e o que merece menos. Ter a coragem de eliminar o que drena sem construir nada. Ter a disciplina de proteger o tempo para o que realmente importa, mesmo quando o que é urgente grita mais alto do que o que é importante. Porque no fim da vida, ninguém se arrepende de ter orado demais, de ter estado presente demais com quem amava, de ter servido demais, de ter investido demais no que tinha valor eterno. O arrependimento vem do contrário, e você ainda tem tempo para escolher diferente. Use-o bem. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber a sua opinião.